Olá pessoal, aqui é o professor Gilvan Tales. Vamos dar continuidade agora ao nosso trabalho sobre história da Paraíba e hoje falar de talvez um dos pontos mais relevantes desse período colonial, que é justamente quando os holandeses eles se estabeleceram aqui no Brasil e como é que eles influenciaram dentro da história da Paraíba. Então a gente precisa dar um foco um pouquinho maior nesse, porque é algo extremamente relevante para a nossa prova, tranquilo? E a gente tem aqui, vamos dar uma contextualizada. Como é que isso tudo aconteceu? Simples. A gente tem que entender que em 1580 nós tivemos o rei português Dom Sebastião morrendo e não deixando nenhum herdeiro. Isso fez com que a procura por alguém para assumir o trono português levasse a um primo distante dele, que era justamente o rei Filipe II, rei espanhol. Isso fez com que a Espanha absorvesse o trono português e a Espanha e Portugal passassem a ser chamada agora de União Ibérica. Isso vai acarretar em um problema importante. Portugal, quando deu início ao seu processo de colonização no Brasil, ele, para poder produzir cana-de-açúcar aqui no nosso território, ele não tinha condições financeiras, então negociou com quem? Com a Holanda, que tinha um interesse em produzir, mas não tinha terras. Então a Holanda, ela deu todo o aparato financeiro para Portugal, que tinha todo o conhecimento de produção e também, obviamente, tinha terra, produzisse a cana-de-açúcar. Em troca, esse comércio faria o seguinte, faria com que Portugal produzisse aqui a cana-de-açúcar, produzisse o melaço, e esse melaço fosse vendido para quem? Para a Holanda. A Holanda pegava esse melaço, transformava em açúcar, e esse açúcar era vendido na Europa. Estava tudo perfeito até esse fato. Até que Portugal deixasse de ter um rei e passasse a ter o rei espanhol como a figura de comando. E por que isso seria um problema? Simples. A Holanda era a antiga colônia espanhola. E no conflito de separação, a Holanda quebrou suas relações comerciais com a Espanha. Então, quando a Espanha ela absorve o território português, a Espanha simplesmente diz: todo o comércio que existia entre Holanda e Portugal vai deixar de existir. E esse não era um investimento simples de deixar para lá. Era um investimento que a Holanda ela diz: não, eu não irei perder esse território, eu não irei perder esse comércio. Então a Holanda ela começou a se preparar para o quê? Para que se não houvesse uma negociação, ela viesse aqui e invadisse o Brasil holandês. E o Brasil holandês era composto pelo quê? E era composto principalmente pela capitania de Pernambuco, pela capitania da Paraíba e pela capitania do Rio Grande, aqui do Rio Grande do Norte. Então nós temos a invasão da Holanda aqui para o quê? Para reaver um comércio que ela tinha perdido. Então, em 1624, a Holanda ela cria a Companhia das Índias Ocidentais e, a partir dessa empresa, essa empresa ela é responsável para o quê? Para vir ao Brasil e passar a, primeiro, conquistar o território e depois administrar a produção de cana-de-açúcar aqui no país. É óbvio que isso vai acarretar inúmeros conflitos. E na primeira investida da Holanda aqui, ela vai durar apenas um ano. Por quê? Portugal e Espanha cercam o território, esse território que é hoje parte da Paraíba e da Bahia, e expulsa os holandeses num primeiro momento. Se organizando para o ano seguinte, a Holanda ela vem para cá e passa agora, com um número maior de pessoas para fazer todo o processo de colonização, a dominar toda a região que compunha uma parte da Bahia, uma parte de Pernambuco, uma parte da Paraíba e uma parte do Rio Grande do Norte. Então a gente tem um contexto de dominação que é extremamente extenso e que não vai ser curto. Leve em consideração que é a partir de 1624 que a gente tem as primeiras tentativas da chegada dos holandeses aqui e ela vai até 1654. Ou seja, a Holanda ela tem um papel importantíssimo nesse processo de compreensão do que vai ser o Brasil açucareiro durante esse período. Tranquilo até aqui? Então a gente vai ter na dominação holandesa na Paraíba coisas importantes a serem ressaltadas. Primeiro ponto, a gente vai ter que os paraibanos, diferentes dos
pernambucanos, eles não irão aceitar de cara a dominação holandesa. Vamos dar uma contextualizada. Quando a Companhia das Índias Ocidentais chega aqui para administrar, ela coloca um nome importante na administração, uma figura chamada de Maurício de Nassau. Nassau vai ter um papel importante porque ele vai ser uma figura que vai trabalhar com a ideia da tolerância religiosa. Lembre-se, os holandeses, eles eram quem? Eles eram protestantes. Portugal e Espanha, católicos. E dentro da Europa, que ainda existia todo o fervor de disputas religiosas, isso não era algo simples de ser administrado. Então, na teoria, o que é que deveria acontecer? A Holanda chegaria aqui, iria impor as características protestantes dentro do nosso território, e o catolicismo ele passaria a ser perseguido. O que é que Maurício Nassau fez? Ele, em vez de impor a religião, ele fez simplesmente que esses grupos passassem a o quê? A se tolerar, a aceitar que o outro pudesse ter uma premissa religiosa diferente. Só para você ter uma noção dessa tolerância religiosa, a gente vai ter, por exemplo, a primeira sinagoga judaica sendo criada em Pernambuco, na América. Então ele, além de aceitar os católicos, ele também passa a aceitar as premissas judaicas, inclusive, de maneira velada, não sendo oficial, aceitando inclusive as características religiosas dos africanos, que estavam aqui escravizados. Então essa tolerância religiosa faz com que ele tenha uma relação muito boa com as pessoas que estavam aqui no território de Pernambuco. Então quando ele faz isso, ele também passa a administrar as capitanias de que forma? Como a invasão ela fez com que várias plantações de cana-de-açúcar sejam destruídos e vários engenhos sejam destruídos, ele passa agora também a ajudar aos portugueses a reerguer esses engenhos. Como? Emprestando dinheiro. Só que essa relação boa que se tinha em Portugal não se teve tanto assim na Paraíba. Na Paraíba chegou a situações onde, para evitar que os holandeses dominassem o território, nós tivemos pessoas que queimaram todas as suas plantações, que destruíram todos os seus engenhos, libertaram todos os seus escravos para ir para onde for, só para que a Holanda não tivesse nenhum tipo de suporte para produzir a cana-de-açúcar. E lembre-se, a Paraíba ela é também um lugar importantíssimo de produção de cana-de-açúcar. Se você já viajou pelo território paraibano, é só lembrar que uma parte dele você vai encontrar inúmeras plantações de cana-de-açúcar, porque é um território extremamente propício a esse tipo de plantação. Então você tem essa característica, você tem uma produção extremamente interessante que, para os holandeses, não era interessante perder. Então o que passou a acontecer? Passou a haver negociatas para que houvesse uma manutenção da estrutura para que a produção de cana-de-açúcar dentro da Paraíba continuasse a existir. Esse é um ponto a ser colocado. Veja, nós temos em Pernambuco um desenvolvimento mais tranquilo. Na Paraíba, não. Na Paraíba, precisou-se ter uma negociata muito mais profunda para que a produção de cana-de-açúcar ela pudesse existir. E quais eram os argumentos? Os argumentos eram a manutenção do negócio das pessoas que estavam na Paraíba. Ou seja, a Holanda diz, eu quero negociar diretamente com quem está na Paraíba. Isso é um ponto importante, porque a colônia principal, que vai ser Pernambuco, ela vai ter uma característica mais branda. Aqui não, aqui não. Se não for alguém fazendo uma negociata direta, a coisa ela não iria acontecer. Então a característica é o quê? É que na Paraíba a coisa ela acontece de maneira muito mais difícil. Difícil por quê? Porque não houve aceitação da dominação holandesa nesse território. Tranquilo? No desenvolvimento da capitania paraibana e desenvolvimento da capitania de Pernambuco, a gente vai ter também, dentro da administração de Nassau, um desenvolvimento cultural e científico importantíssimo. A gente vai ter figuras como, por exemplo, o Ecoute, pintor daquele mesmo período, que veio para cá e ele é uma das pessoas que vai conseguir mostrar
características gerais do que é as colônias holandesas aqui no Brasil. Nós vamos ter também Debré, outro pintor holandês que vem para cá e consegue relatar o que era o indígena, o que era o escravo, como eram as colônias, seja ela Paraíba, seja ela Pernambuco, seja ela do Rio Grande. Volto a ressaltar, é toda a extensão que a gente tem da Paraíba, a gente tem o Rio Grande do Norte e tem Pernambuco. Os holandeses dominam toda essa extensão. Então ele vai relatar sobre as características que estão aqui. Nós vamos ter também dentro dessa administração, por exemplo, a vinda de cientistas para estudarem as plantas. As drogas dos sertões, que a gente já viu em aulas passadas, passavam a ser estudadas, plantas medicinais para fazerem chá. Os indígenas que tinham a utilização de várias plantas, como a questão também da cura, ela passa a ser estudada. Isso vai desenvolver as capitanias. Tanto é que a Holanda ela vai ter um papel importantíssimo no desenvolvimento, não só da capitania de Pernambuco, mas também na Paraíba, porque ele vai desenvolver as questões sociais, as questões culturais, as questões das pessoas que estavam presentes naquele lugar. Isso é um ponto para se ressaltar. Então, quando a administração de Maurício de Nassau vai entrar em declínio em 1945, entra em declínio principalmente porque a Companhia das Índias Ocidentais pede a Nassau para cobrar os empréstimos que ele fez no seu princípio de administração. Ele vai perder a sua força e aí, junto dessa força, vai se perder tudo que ele construiu. Vai perder a ideia da tolerância religiosa, vai perder o desenvolvimento cultural e isso vai agravar a situação dos holandeses aqui. Só para você ter uma noção, de Nassau até o fim são 9 anos. Então, durante esse processo de quebra, os paraibanos vão ser os primeiros a quebrarem com essa relação de monopólio com os holandeses. Se já não era uma relação tão boa assim, Nassau permitindo que a coisa ela acontecesse de maneira mais fácil, imagine quando passa a existir uma outra forma de administração onde não existe de forma alguma tolerância. Só para você ter uma noção, você vai ter, por exemplo, vários engenhos holandeses sendo invadidos não só por cidadãos paraibanos, mas também por indígenas. Porque a relação entre paraibanos e indígenas era muito mais fácil de existir. E quando não se existe mais uma relação entre paraibanos e holandeses, a gente vai ter a invasão desses grupos aos engenhos holandeses na região da Paraíba. E, a partir da invasão, a gente tem a destruição desses mesmos engenhos. Com a destruição desses mesmos engenhos, a gente tem o fim da relação entre a Holanda e a capitania da Paraíba. O que vai levar, logo na sequência também, já em 1654, ao fim também da invasão holandesa aqui no Brasil. Que, apesar de um período curto, trouxe grande desenvolvimento cultural, trouxe grande desenvolvimento social e trouxe também o início da autonomia para essas capitanias. Tranquilo? Então, galera, até uma próxima e valeu!